Ian Diomande nasceu a 14 de novembro de 2006, em Abidjan, a maior cidade da Costa do Marfim. Ao contrário da maioria dos jogadores africanos que chegam à Europa através de academias tradicionais em Inglaterra, França ou Portugal, o caminho de Diomande passou por um percurso pouco comum. Aos 15 anos, mudou-se para os Estados Unidos, onde ingressou na DMA Academy, em 2022. A DMA Academy é um projeto de formação privado, sediado na Flórida, que combina treino desportivo intensivo com percurso escolar, um modelo bastante diferente das academias de clubes profissionais europeus, mas que tem vindo a produzir talento reconhecido internacionalmente. Foi ali que Diomande começou a chamar a atenção. Em 2023, foi eleito o jogador do ano da Stari, uma das principais ligas de futebol juvenil dos Estados Unidos, e ajudou a equipe afiliada da academia, a Frenzy, a conquistar o título da United Premier Soccer League desse ano. Do ponto de vista financeiro, este início de carreira é praticamente invisível, sem clube profissional, sem transferência, sem qualquer valor de mercado atribuído. Mas foi precisamente esta base, construída longe dos radares tradicionais do futebol europeu, que serviu de trampolim para o primeiro grande teste da carreira de Diomande. Em outubro de 2023, ainda representando a DMA Academy, Diomande foi convidado para um trial no Rangers, um dos maiores clubes da Escócia. Para um jovem de 16 anos vindo de um projeto de formação privado nos Estados Unidos, era uma oportunidade rara de entrar diretamente no radar do futebol europeu profissional. O trial, no entanto, não resultou em contrato. Diomande regressou aos Estados Unidos, à DMA Academy, sem qualquer vínculo profissional assinado. Em 27 de novembro de 2024, Diomande assinou com o Leganés, clube da La Liga Espanhola, juntando-se oficialmente ao plantel em janeiro de 2025. Inicialmente, foi integrado na equipa B, a jogar na Terceira Federación, a quinta divisão do futebol espanhol, somando apenas 3 jogos sem golos nesse escalão inicial. A subida à equipa principal aconteceu de forma quase cinematográfica. A estreia de Diomande na equipa principal, e na própria La Liga, o escalão máximo do futebol espanhol, aconteceu a 29 de março de 2025, entrando como suplente numa derrota fora de casa por 3-2 contra o Real Madrid. O mesmo clube que, pouco mais de um ano depois, pagaria mais de 100 milhões de euros para contratar, foi o adversário do seu primeiro jogo como profissional de topo. O primeiro golo profissional chegou pouco depois, a 11 de maio de 2025, numa vitória por 3-2 em casa sobre o Espanhol. Ao longo dessa meia temporada pelo Leganés, Diomande somou 10 jogos e 2 golos na La Liga, números modestos em termos absolutos, mas suficientes para colocar o seu nome no radar de vários clubes europeus, entre eles um gigante da Bundesliga alemã. A 16 de julho de 2025, Diomande assinou um contrato de 5 anos com o RB Leipzig, depois de o clube alemão pagar a sua cláusula de rescisão, fixada em 20 milhões de euros. A adaptação à Bundesliga foi rápida. O primeiro golo pelo clube chegou logo em agosto de 2025, na Taça da Alemanha, numa vitória por 4-2 fora de casa sobre o SV Sandhausen. O primeiro golo na própria Bundesliga aconteceu em outubro, numa goleada por 6-0 fora de casa contra o Augsburgo. Mas o momento que definitivamente o colocou no mapa do futebol europeu aconteceu a 6 de dezembro de 2025, um hat-trick numa vitória por 6-0 sobre o Eintracht Frankfurt, tornando-o o segundo jogador mais jovem da história da Bundesliga a marcar 3 golos numa única partida, atrás apenas de Walter Bechold, um recorde que datava de 1965, feito há mais de 60 anos. Os números da primeira temporada completa pelo Leipzig confirmam a dimensão do impacto. 33 jogos e 12 golos na Bundesliga, mais 3 jogos e 1 golo na taça, um total de 36 partidas e 13 golos numa única época. Em paralelo com a explosão a nível de clubes, Diomande também se afirmou rapidamente na seleção principal da Costa do Marfim. Depois de representar os escalões jovens do país, foi convocado pela primeira vez para o Sub-23 em maio de 2025, e estreou-se pela seleção principal ainda nesse mesmo ano, sendo depois convocado para a Taça das Nações Africanas de 2025. O ponto alto da sua carreira internacional, até ao momento, aconteceu no Campeonato do Mundo de 2026. A 15 de maio de 2026, foi incluído na lista de 26 convocados da Costa do Marfim para o Mundial. Foi titular no jogo de abertura da seleção contra o Equador, vitória por 1-0, sendo eleito o melhor em campo dessa partida, e tornando-se, aos 19 anos e 212 dias, o jogador mais jovem de sempre a representar o seu país num campeonato do mundo. Poucas semanas depois, a 25 de junho, deu uma assistência na vitória por 2-0 sobre Curaçao, tornando-se o jogador marfinense mais jovem de sempre a fazer uma assistência no Mundial, aos 19 anos e 223 dias. Resultado que ajudou a garantir, pela primeira vez na história, a passagem da Costa do Marfim à fase eliminatória de um campeonato do mundo. Depois da exibição no Mundial de 2026, o interesse por Diomande disparou.
Segundo múltiplas fontes da imprensa desportiva europeia, Manchester City e Arsenal chegaram a fazer contactos iniciais junto dos representantes do jogador, mas Diomande deixou claro que preferia continuar a carreira em Espanha ou em França, recusando avançar com essas conversas. Ficaram, assim, dois candidatos principais, Real Madrid e Paris Saint-Germain. Ambos chegaram a atingir acordos verbais sobre contratos de longo prazo com o jogador, válidos até 2031. O Real Madrid, entretanto, decidiu concentrar-se totalmente nesta contratação depois de recusar avançar para o também cobiçado Michael Olise, do Bayern de Munique, cujo valor pedido pelo clube alemão o Real considerou demasiado elevado. O RB Leipzig, por sua vez, manteve sempre uma posição negocial firme, avaliando o jogador acima dos 150 milhões de euros e recusando várias propostas consideradas insuficientes, incluindo ofertas próximas dos 100 milhões de euros apresentadas tanto pelo Liverpool como pelo próprio Real Madrid, e uma proposta formal de cerca de 85 milhões de libras que também foi rejeitada. O clube alemão insistiu publicamente, através do diretor desportivo Marcel Schaffer, que a intenção era manter Diomande na equipa para a temporada seguinte, mesmo sabendo que, perante o nível de interesse dos maiores clubes da Europa, uma saída recorde se tornava cada vez mais provável. Um detalhe relevante nesta negociação: Diomande é representado pela Roc Nation Sports, a mesma agência que representa Vinícius Júnior, jogador atualmente também em processo de renovação de contrato com o Real Madrid. Essa relação prévia entre os representantes do jogador e o clube espanhol ajudou a acelerar as conversas, culminando na apresentação, por parte do Real Madrid, de uma proposta contratual de longo prazo. No meio de toda esta negociação, surgiu também um episódio que se tornou viral nas redes sociais. Um criador de conteúdo publicou um vídeo criticando duramente a possível contratação, questionando o critério de recrutamento do Real Madrid e sugerindo que o investimento em Diomande, depois de o clube não ter avançado por outros jogadores badalados no mesmo mercado, poderia resultar em mais uma temporada sem títulos. Diomande viu o vídeo, repartilhou nas suas próprias redes sociais, e respondeu apenas com 2 emojis de like. Nenhuma palavra, nenhuma justificação, apenas o gesto mínimo de reconhecimento da crítica, que rapidamente circulou entre adeptos e páginas de futebol, gerando debate sobre se a resposta era indiferença, confiança, ou simplesmente a maturidade de um jogador de 19 anos habituado, já, à exposição pública que acompanha transferências desta dimensão.